Vamos lá. Então, antes de mais nada, eu quero fazer uma correção com uma fala minha da última vez. Por quê? Porque a gente às vezes fala e eu sempre escuto e assisto os vídeos, né? E às vezes fica algo meio sem me explicar direito, né? E alguém que esteja assistindo no YouTube, principalmente, pode achar estranho a minha colocação. Semana passada eu falei que nós umbandistas não somos, né, não temos aquela coisa mística, né? Quando eu falo místico, eu falo e me refiro a Umbanda que nós não somos místicos assim, é no seu sentido, se eu posso me dizer assim, pejorativo ou aquela questão, não sei se poderia me referir assim, me desculpe, mas no seu sentido misterioso, sabe? Ai, misterioso, iniciático no sentido mais fechado, onde só alguns têm a capacidade de entrar em conexão com o divino, né? Na Umbanda não tem isso. Na Umbanda, claro que nós não somos detentores de toda a verdade. E nem nos cabe querer ser assim. Só espíritos puros têm a compreensão maior das verdades divinas. E quem aqui tem essa pretensão também de ser um espírito puro? Olha, eu tô longe disso. Então a gente não compreende todos os mistérios. A gente sabe o que é um orixá fatoral, um orixá maior na sua totalidade? Nós não sabemos, nós não compreendemos. O que nós humanos fizemos? A gente humanizou essas forças divinas. E aí nós temos as lendas. Só que nós não podemos tomar as lendas dos orixás como verdades absolutas. Não é assim. Não pode ser assim. Porque senão a gente fica divagando em uma coisa que deve ser divina e não humana. Por quê? Se os orixás forem tão humanos quanto nós, e aí? Como que fica? Já pensou? Uma Oxum que manda o bar arrancar a orelha? Você acha que eu quero seguir uma força desta? Eu não quero. Eu me recuso. Um Ogum que desrespeita uma senhora que é nanã e joga um monte de metal no lago dela? Porque é assim que acontece nas lendas. Mas existe um porquê destas lendas. E não cabe agora. Quando a gente começar a estudar cada orixá, a gente vai começar a falar sobre as lendas, né? E aí a gente vai, né, estudar de forma mais profunda o porquê de cada uma delas diante dos fatores dos orixás. O que é fator? Fator é algo que está acontecendo. O que é um fator? É algo que está sendo movimentado. E orixá é isso, é força viva que está sendo movimentada em nome de Deus. Nós somos uma religião que acredita em inúmeros deuses? Não. Nós acreditamos num único Deus. Os orixás, para nós, principalmente desta casa, são os seus fatores, são as suas qualidades, são as suas movimentações divinas. E aí cada orixá representa uma manifestação desta qualificação, deste fator que vem de Deus. Difícil de entender? Difícil de entender? Creio que não, né? Por exemplo, Oxum, qual é a qualidade de Deus manifesta em Oxum? A primordial. O amor. Qual é a de Ogum? Ordem. É que nem fosse o governo daqui da Terra, os governantes. Tem o presidente. Fala mais alto, mãezinha. Eu penso que seja igual os governantes aqui da Terra, que tem o presidente, que é o maioral, e tem seus ministros para ajudar, cada um na sua função. Perfeito! Os orixás são ministros de Deus, são tronos de Deus. Na Bíblia não fala dos tronos de Deus? Na Bíblia não fala? Porque assim, ó, nós temos que compreender, hoje a aula, na verdade, é para continuação de ervas, mas nós vamos entrar no sentido da erva que a gente precisa compreender isso. Nós temos que entender porque os nossos irmãos africanos, eles trazem os orixás em um corpo negro. É natural, eles são negros. Mas como que são os deuses indianos?
Como que é Shiva? Shiva tem os traços eloquentes aos indianos, Claro. não é? Como que são os deuses chineses? De olhinho puxado. E assim sucessivamente. Mas nesta casa em especial, nós já compreendemos que orixá é muito além das formas físicas. São tronos de Deus, fatores de Deus. E não estão ligados apenas à religião de Umbanda ou de matrizes africanas, candomblés, não é? Os nossos irmãos também dos Ifás, enfim. Orixá para nós, principalmente nesta casa, é algo muito além, que está espalhado em todas as religiões, são fatores de Deus. E aí cada região da Terra absorveu a seu modo, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua sociedade de então, da época. Aí depois veio a igreja, né, começou a combater isso, enfim, mas orixá, acima de tudo, são fatores de Deus, são tronos de Deus. E na Bíblia fala sobre eles. Quando a gente fala de tronos de Deus na Bíblia, nós estamos falando dos sagrados orixás, que vai além daquilo que a gente pode imaginar. Só que a gente fica na ânsia de saber e acaba humanizando. Ou não é verdade que lá em Roma não tem aquela imagem de Deus com o dedinho do homem? Né? Na Capela Sistina, se eu não me engano, me desculpa a ignorância, com Deus dando a mão ao homem ali. Quer dizer, será que Deus é um senhorzinho de barba? Não é assim que a gente imagina? Deus um senhorzinho de barba, sentado num trono. Deus é imaterial. Nós não compreendemos o que é Deus. Uma força maior além do que a gente pode imaginar. Uma força maior do que a gente pode imaginar. Os espíritos, alguns espíritos dizem que existem 3 elementos no universo. Só 3. Matéria, Espírito e Deus. Os Espíritos nos ensinam isso. Só existem 3 elementos no universo. 3. Matéria, Espírito e Deus. O nosso Espírito é revestido de matéria. Tudo é feito de matéria. Até o plano espiritual, já conversamos sobre isso. Até o plano espiritual é feito de matéria. Mas matéria mais rarefeita, mais sutil, que escapa à nossa sensibilidade. Átomo não é matéria? A gente consegue ficar vendo átomo? É matéria. Imagine no plano espiritual. Imagine a tabela periódica do plano espiritual. O plano espiritual tem uma tabela periódica? Meninos, o que é tabela periódica? Vocês que estão aí na escola ainda. Tabela periódica. Mediu o tempo. Oi? Tabela periódica. Tabela periódica Elemento de química, né? Aquela tabela química que tem os elementos, né? Os elementos compostos na natureza, não é? Só que esses elementos, eles compõem o nosso sistema material. O plano espiritual também tem a sua tabela periódica, não vamos nos enganar. E muito maior, muito maior. Tudo é matéria. Absolutamente tudo é matéria. O que reveste o espírito? A matéria, o perispírito. Quando a gente vê o espírito, vamos falar novamente, a gente sempre repete, quando a gente vê o espírito, a gente não está vendo o espírito, nós estamos vendo o corpo fluídico, que é matéria. Então, é isso. A matéria, tudo que a gente vê é uma variação do fluido cósmico. O que é o fluido cósmico? O que é fluido? Fluido é algo que a gente ainda não consegue identificar. Então a gente dá nome. E aí, nós também precisamos compreender isso. A gente não tem a linguagem do espírito. Os espíritos falam uma outra língua muito mais ampla do que a nossa. Então, às vezes, eles precisam falar conosco em analogia, fazendo comparações, porque escapa aos nossos sentidos. Por exemplo, se a gente não conhecesse os peixes, mas conhecesse a água, se a gente ficar debaixo da água, sem equipamento próprio, nós nos afogamos, morremos. Aí, não conhecemos peixe, nunca vimos nenhum animal marinho.
Aí vem uma pessoa de Marte, vou dar um exemplo, tá? Vem uma pessoa de Marte onde a vida marinha é natural. E aí chega aqui na Terra e fala, olha, lá em Marte nós temos seres marinhos. Por que aqui no planeta de vocês não tem? A gente vai olhar pra ele e vai falar, você tá louco? Como é que alguém consegue ficar debaixo da água? É a mesma coisa que acontece com os espíritos. Às vezes eles não conseguem nos explicar de forma completa o que se passa no plano espiritual. Porque é muito louco e foge muitas vezes da nossa capacidade mental. E a gente fica nessa ânsia de busca, de busca, de busca. Claro que, como eu falei, nós, umbandistas, precisamos estudar. Umbanda tem fundamento e é preciso estudar. Porque senão a gente fica divagando, sabe? Não sabe o que faz. Ou cruza um chão, não sabe o que está cruzando o chão porque o pai de santo, a mãe de santo, o dirigente, o sacerdote mandou. Não é assim. Quando eu me referi que nós não somos uma religião mística, é no sentido assim, sabe? De mistério, de tudo é velado, nada pode ser dito. Porque, infelizmente, e não estamos aqui criticando, mas infelizmente tem casas que é assim, tudo é mistério. Os filhos estão lá há 20 anos e não sabem por que procede daquela maneira. Aí vai perguntar pro dirigente, pro sacerdote, porque assim é mistério. É mistério. Não deve ser assim. A Umbanda ela é simples. Simples. E complexa. E complexa. Não é? É um paradoxo. Mas, enfim, é isto. Tá? Vamos lá pra gente não se perder. Bom, vamos voltar a falar das ervas. Então nós já compreendemos que os orixás são fatores de Deus. Nós já compreendemos que tudo que a gente enxerga, e aquilo também muitas vezes que a gente não enxerga, é matéria. É uma variação desse fluido cósmico. E nós também já compreendemos que fluido cósmico, por que a gente dá esse nome? Principalmente nos nossos irmãos espíritas, tá? Tem outros nomes também, mas enfim. Vamos dar este nome, fluido cósmico. Esse fluido cósmico é uma fonte que a gente não consegue compreender ainda, por isso que a gente chama de fluido cósmico, é uma energia, é uma força. Vamos fazer uma analogia assim que a gente consegue compreender. Aonde essa energia primária, ali, básica, ela é manipulada e se transforma em tudo que é matéria. Dali surge tudo. Por isso que no universo só temos 3 elementos. Matéria, que vem do fluido cósmico, espírito, que a gente não sabe de onde surge, vem de Deus, claro, mas quando a gente fala que vem de Deus, é muito raso. Mas enfim, e Deus? Deus foge dessa capacidade, porque Deus é imaterial. Deus está fora do fluido cósmico, porque quem gera o fluido cósmico é Deus. Então Deus está fora do fluido cósmico, está fora dessa energia. Deu para compreender isso? E aí sim os orixás são fatores de Deus, que também escapa um pouco da nossa compreensão maior. Vamos lá, então? E aí a gente vai falar das ervas. Novamente, vamos dar sequência às ervas. Nós falamos semana passada que as ervas são extremamente importantes para nós umbandistas. E aí, eu lembrei dos nossos irmãos do Candomblé, que eles dizem que sem erva não tem orixá. Né? Sem erva não tem orixá. Por quê? Porque a erva é elemento básico e vivo em nossos rituais. De todos os elementos materiais, é interessante que a erva, as plantas, o elemento vegetal, ele se assemelha muito ao elemento humano. Por exemplo, a pedra. Qual é a vida da pedra? Ela nasce, cresce, reproduz e morre? Não. A pedra não. Só existe. O elemento ar. O elemento ar. O ar nasce, cresce, reproduz e morre. Não. É infinito. Mas, e o elemento vegetal? O elemento vegetal, ele tem esse ciclo humano. Ele nasce, cresce, reproduz e se modifica. Porque nada morre, tudo se transforma. Então o elemento vegetal, ele se assemelha ao nosso elemento humano, né? Em questão também
da água. Lembra que eu falei que a água, o elemento água, facilita para que o elemento vegetal transpasse toda a sua energia ao nosso corpo físico e espiritual, através do nosso perispírito. Por que tudo isso? Porque tudo é uma variação da matéria. E cada matéria vibra numa frequência muito sua. Difícil isso? Estão conseguindo compreender? Depois vocês assistam novamente, se tiver alguma dúvida, mandem. Quem assiste também no YouTuber, mande dúvidas, tá? Eu tô tentando ser o mais sucinta, o mais clara possível. Só que é só através do elemento água, quando a gente macera, quina, quando a gente faz a infusão, é somente através da água que a gente consegue receber a energia da erva? Quem acha que é só através da água que a gente recebe a energia da erva? Não, porque quando você benze, você recebe. Quando você coloca a erva num ponto riscado, é ativado toda uma magia, não é? Quando você bate folhas na sua casa. Por que isso? Porque, como eu falei, toda matéria é força viva de Deus. Viva, toda matéria é força viva. E ela tem uma onda só sua. E essa onda não fica contida só nessa espécie, neste elemento, mas ela se irradia o tempo todo. E as ervas, elas irradiam a sua vibração o tempo todo. Só que nós somos como um rádio, que para a gente entrar na frequência de qualquer elemento, nós precisamos sintonizar a mesma estação. Não é assim que funciona? Você quer ir para FM, AM, você vai modificando. Então, quando a gente quer entrar na vibração do elemento vegetal, ou de qualquer outro elemento, mas hoje nós estamos falando sobre o vegetal, você precisa entrar na sua vibração. E como nós umbandistas fazemos isso? De forma religiosa. Porque dá para fazer isso só de forma magística. Porque nós temos muitos irmãos bruxos, aí sim a gente pode falar dos místicos, né? Nós temos nossos irmãos bruxos, magos, que manipulam esta energia sem uma religião específica. Porque os rituais magísticos naturais, eles não estão dentro, muitas vezes, de um contexto religioso. Mas nós, umbandistas, trazemos na nossa religião o contexto mágico. Vocês sabiam que a gente faz magia? Todo mundo sabe que nós fazemos magia. Mas eu falei na última vez, magia não é Harry Potter, ninguém tem uma varinha assim e... Né? Eu adoraria ter, gostaria muito de ter uma varinha. Mas não é assim que funciona. Então, como que a gente pode ativar? Com conhecimento. Você não consegue manipular magia nenhuma sem conhecimento específico. E aí a gente vai entrar agora no assunto que está no inconsciente coletivo. O que é isso? O que é estar no inconsciente coletivo? É que a gente tem na nossa mente, mas a gente não sabe compreender direito e transforma esta intuição em mito, em lenda. E todo o planeta, em toda a civilização, você encontra estes elementos folclóricos, mitológicos. Ou não é verdade que em todas as civilizações a gente encontra seres e divindades da natureza? E também do mundo vegetal. Fala pra mim, Alisson, um ser da natureza aqui do nosso país, do Brasil, que cuida das florestas, que cuida das matas. Fala pra mim. Leão. Um leão? Aonde o leão? Não, um ser místico também, né? Misterioso. Mula sem né? cabeça. A mula sem cabeça, essa mulher, a mula. Saci pererê, caipurupira, caipora. Não é? Todo mundo tem medo. Então, sim, mas a gente também nós também temos as divindades. E as divindades trazidas pelos nossos irmãos africanos. Quem aqui já ouviu falar de Ossanhe?
Na Umbanda, ele não é tão cultuado, a não ser que seja alguém que veio do meio do candomblé e trouxe, né, este conhecimento para a Umbanda. Porque na Umbanda, Oxóssi tomou conta deste mistério dentro da Umbanda. Oxóssi, ele acabou tomando esta força, né, vegetal dentro da Umbanda. Mas nós temos que compreender que os orixás que a gente trabalha na Umbanda não são os únicos orixás existentes. Existem milhares e milhares de orixás que estão ligados sim às nossas 7 linhas. As nossas 7 linhas de Umbanda não são só 7 orixás, para começo de conversa, pelo menos para esta casa. São 7 linhas de força, aonde contém milhares e milhares de orixás que estão ligados a essas forças. Mas a espiritualidade achou cabível trazer os orixás que a gente conhece. E dentro da linha que a gente segue, do Rubens Saraceni, nós temos 14 principais, mais as suas variações. E Ossanni estaria tranquilamente nessa força vegetal, neste trono do conhecimento. Então, Ossanni é uma divindade africana que, principalmente no Queto, é conhecido como Ossanni, mas ele tem outros nomes também em Banto, em Angola, mas enfim, é um ser detentor do conhecimento vegetal de todas as folhas, é o senhor das folhas. Enquanto Oxóssi seria o seu guardião, porque muitas lendas colocam Oxóssi como guardião de Ossanni. Aonde, porque existem muitas lendas, aonde você não consegue chegar em Ossanni sem ter a permissão de Oxóssi, porque eles ficaram muito amigos, né? Ali quase irmãos, mas são lendas para a gente compreender. E eu quero contar uma breve lenda para a gente começar a fazer ligação dos orixás com o mundo vegetal. É assim, Ossanni era ali, né, senhor das... Eu vou resumir, porque ela é mais ampla, mas nós não temos muito tempo, vou resumir. Ossanni, como acabei de falar, é o senhor dos vegetais, das folhas, detentor de todo o conhecimento, feiticeiro exímio. O que isso quer dizer? Feiticeiro daqueles, o maior feiticeiro dos feiticeiros. Porque, gente, pensa, a nossa fauna e flora, não só do Brasil, mas mundial, é força viva que nos cura, que nos liberta. Ali a gente encontra o amparo para todos os males do nosso corpo. Então, quem é detentor de todo esse conhecimento não pode ser menos do que um dos maiores feiticeiros. E assim era Ossanni. Mas Xangô, né, como um rei justo, achava justo que esse conhecimento precisava ser compartilhado com todos os orixás. Com todos. E aí, vai lá falar com Ossanni. Ossanni fala, imagina, conhecimento é meu, não vou passar para ninguém. A força é minha, o problema é de vocês. Se vocês quiserem, vocês que vêm aqui. Porque Ossanni ajudava cada orixá. Mas o que os orixás tinham que fazer? Ir lá, fazer uma entrega, uma reverência ao Ossanni. Aí o Ossanni soltava lá uma folhinha, ó, pra você, vai lá e cura alguém, ou vai lá e se cura e faz seu trabalho. Mas Xangô não queria isso. Xangô queria que, né, cada um tivesse a sua folha e não ficasse lá buscando Ossanni, oferendando ao Ossanni. E aí, Ossanni se recusou. O que Xangô faz? O Inhansã, faz um favor para mim. Dê um vendaval enorme, toda a floresta, mata, e traga todas as folhas para o meu reino. Quero ver agora. Gente, isso é lenda, como eu falei. Tá vendo? Imagina um orixá fazendo isso. Mas é lenda, é interessante porque a gente vai entendendo, nós vamos entendendo as lendas. Aí, quando Ossanni percebe o que está acontecendo, Ossanni só ordena, não vou falar o que ele diz em Urubá, porque não é a nossa língua, mas enfim, Ossanni dá uma ordem para que as folhas voltem. E as folhas voltam. E as folhas que já tinham sido pegas pelos orixás e Ossanni não conseguiu trazer de volta, perdeu o que a gente chama de axé, perdeu a energia de cura e libertação. Xangô, quando percebeu aquilo, olha que interessante, Xangô podia, né, ter ido lá guerrear, mas Xangô achou justo, porque viu o poder de Ossanni, né,
Inhansã pode trazer... Opa! Falhas técnicas, acontece, óculos. Inhansã podia arrastar as folhas e trazer de novo pro reino, mas o sangue só fazia assim, ó. E as folhas voltavam. E aí Xangô falou, tudo bem, fica aí com as suas folhas. Mas aí despertou algo em Inhansã, e Inhansã falou, olha, para acabar com o assunto, vamos fazer o seguinte. Vou pegar um punhado de ervas e vou dar para cada orixá. O axé fundamental vem de mim, mas eu vou deixar cada um de vocês com a força viva ativadora de cada um de vocês. E todo mundo ficou em paz. Como que a gente analisa essa lenda? Porque a lenda, aí sim, a lenda ela nos traz verdadeiros sentidos para que a gente consiga compreender o orixá em partes, não na sua totalidade. E aí o que a gente aprende com esta lenda? Que por mais que exista uma essência vegetal, por mais que existe um espírito vegetal que unifica todos os elementos vegetais, o que quer dizer? É muito complexo isso? Já é assim, ó. Existe uma força viva vegetal que está composto em todas as ervas, que ela se unifica, que seria esta força chamada de Ossanhe. Vamos desmaterializar isto. É uma força viva, é o espírito vegetal, que traz todo o seu mistério. Mas é preciso que cada orixá tenha também a sua cota de energia sobre aquele vegetal. E aí a gente não falou lá no início que o orixá, na verdade, é fator de Deus? Então a gente começa a imaginar que este fator de Deus sai de Deus, é manipulado por esses seus fatores divinos, por esses seus tronos divinos, se irradia de forma plena, envolve o fluido cósmico que é matéria e o transforma no elemento vegetal correspondente à sua qualidade. Complexo isso? Muito, vai, um pouquinho. O que acontece? Inhansã, vamos falar de Inhansã, já que Inhansã pegou seu vento e trouxe todas as folhas. Inhansã é fator ordenador de Deus. Então, existe o elemento vegetal. Já existe esse elemento vegetal, essa força vegetal, que também vem de Deus. E aí, Deus, em sua sabedoria, precisa de um elemento vegetal ordenador, movimentador. Porque, na verdade, a ordem mesmo vem de Ogum. Mas Inhansã trabalha a movimentação precisa para trazer essa ordem. Aí a gente vai analisando a lenda. Não precisava que os vegetais fossem distribuídos nesses fatores divinos para ter várias curas e amparos? Não era preciso? Então, o que é Inhansã? A ordenação. A movimentação dessa ordenação. Por isso o seu vento. Só que, quando você traz o egoísmo, né? Quando você traz os desalinhos e as perturbações de uma ordenação sem respeito, você tem esse furacão de Inhansã, que traz as folhas sem respeito nenhum, mas que a ordem divina não permite e faz com que volte no lugar, porque tudo precisa de um equilíbrio, de uma luminosidade e de respeito. E aí entra outro fator que é indispensável para a gente manipular as ervas, o profundo respeito, amor e ativação precisa. Então, estão entendendo a lenda? Estão entendendo o porquê da lenda? Tudo bem aí? Foi? É complexo. A gente não pode levar as lendas, né, de forma assim, a acreditar que aquilo é real. Mas elas trazem todo um sentido para a gente compreender as coisas divinas, pelo menos nas suas pequenas partes. Ok, vamos voltar lá a Inhansã, que é a força divina, movimentadora, a trazer a ordenação. E aí Deus precisa de um elemento vegetal que vai nos amparar neste sentido. E aí
vem aquela força, vamos simular, né? Vem aquele trono da movimentação ordenadora de Deus, que a gente nomina, a gente chama de Yansan. Mas poderia ter outro nome. Mas como a gente tem ligação também com os nossos irmãos africanos, nós herdamos também isso, a gente chama de Yansan. Então essa força de Yansan pega este elemento, pega este fluido cósmico, e aí, só que já dentro dessa composição vegetal, dentro desse fator vegetal, que provém do mesmo elemento, do fluido cósmico, e manipula toda uma força, e aí cria o quê? Uma espada de Santa Bárbara. E aí cria também uma pitangueira. Claro que não vamos não vamos nos ligar ao pensamento magístico Harry Potter. Não é assim que acontece. Essas forças, elas são manipuladas através da evolução. Então, vai lá de trás, esses fatores divinos vão criando o ambiente propício para que o mundo vegetal seja trazido à Terra. E aí, diante de tudo isso, é criado os elementos precisos para que haja vida, para que haja dentro do vegetal aquilo que nós, seres humanos, vamos precisar. Olha como Deus é maravilhoso. Deus pensa em tudo. E seus tronos divinos trabalham de acordo com aquilo que o nosso Pai deseja, que é o nosso melhor. Então nós temos o amparo vegetal o tempo todo, através dessas forças vivas, que são os orixás. Então a gente encontra a erva de Ogum, a gente encontra a erva de Xangô, encontra a erva de todos os orixás. De todos. Conseguiram compreender? Deu para entender? Sim. E aí, para complicar um pouquinho, como os orixás não é essa força que briga, não são esses que brigam, que mandam cortar a orelha, não, são fatores de Deus, eles também se unem para criar forças secundárias, terciárias, capazes de nos amparar, forças múltiplas. Por exemplo, a pitangueira. A pitangueira é só de Yansan? Não. É de Mãe Logunã, é de Ogum, é de outros orixás. E o boldo. O boldo é praticamente de todos os orixás, né? Ele vibra nessa energia. É isso. Vamos parar um pouco por aqui, vamos respirar. Mas eu quero que vocês entendam que a erva é força viva. Força viva. E só para finalizar, que oração, por favor? 10:06. Já passamos da hora. Hoje nós não vamos falar sobre mediunidade, né? Vamos deixar mediunidade para a semana que vem, porque já passamos um pouco da hora. Dúvidas sobre mediunidade? Me mandem. Bom, só para a gente finalizar, para a gente não ficar estendendo tanto sobre as ervas, dúvidas recorrentes. Nós podemos tomar banho da cabeça aos pés? Sim. Sim. Devemos. Todos, né, Bela? Principalmente nesta casa. E ó, sempre lembrando que esta casa não começou comigo. Começou com a minha avó. Essa casa tem 40 anos. Eu nunca vi um guia da minha avó mandar tomar um banho que não fosse da cabeça aos pés, até sal grosso. Eu nunca vi um guia. E aí, outro dia perguntaram pro guia se podia tomar banho da cabeça aos pés. O guia perguntou, aonde começa a podridão? A cabeça. Da cabeça. Se você não limpa a cabeça, claro que quem está assistindo o vídeo, e principalmente nossos irmãos do Candomblé, eles têm procedimentos na qual não pode qualquer erva na cabeça. Você não pode colocar qualquer erva na cabeça, mas isso são os nossos irmãos do Candomblé. E aí tem algumas umbandas que também não permitem que seja da cabeça aos pés, porque trazem este culto mais africano. Aqui na nossa casa, todas as ervas vão da cabeça ao pé, todos os banhos. Outra coisa, posso se secar depois de tomar meu banho? Porque no Candomblé, em algumas casas, e não vou generalizar, porque eu não sei se todos os candomblés fazem isso, não vou generalizar, mas os candomblés que eu conheço, as casas de candomblé, as roças que eu conheço, e algumas casas de umbanda, não permite que você se seque após o banho. Gente, não, você acha que eu não ia me secar hoje? Eu já passei. Mal tomei banho pra vir pra gira. Mal tomei banho pra vir pra gira. Você acha que não?
Eu já fiquei de um dia pro outro, assim, já. Sabe? É complicado. É complicado. E outro dia, eu vi. Mandou. Sim, e outro dia eu vi uma discussão. Outro dia eu vi uma pessoa postar, né, que poderia tomar banho e se secar. Aí, um sacerdote, um pai de santo, colocou: não faça isso. É a mesma coisa de você interromper o antibiótico. Vai pra frente do ventilador. Nossa. Vai, se seca com você. Aí eu pensei, eu falei, meu Deus do céu. Vai pra frente. Térmico aqui. Bom, Com esse frio. tudo. A Umbanda é uma ciência. E como que funciona a ciência? Você realiza o procedimento, sente e aguarda. Se funcionou, é sinal que algo foi ativado. E eu, que sou sensível à erva, eu tomo banho, já tô ótima, seco, continuo ótima. E sempre foi assim a minha vida inteira. E garanto que vocês também. E funciona. Então, agora é uma questão também pessoal. Se não quiser se secar, se achar que vai interromper o antibiótico vegetal, não se seca. Eu me seco, me sinto bem, a erva me traz maravilhas e tá tudo ótimo. Sabe por quê? Aí nós vamos raciocinar. Por quê? Porque já não penetrou o nosso perispírito? Do nosso perispírito já penetrou no nosso organismo. É automático. Vamos raciocinar. É automático. Penetrou no nosso... Entrou no nosso... Nós temos um campo áurico. Entrou no nosso campo áurico porque a erva não é apenas um elemento físico. Quem procede dessa maneira e pensa dessa maneira, por mais que haja de forma inconsciente, vê na erva só um elemento fitoterápico, um elemento físico. Me desculpa. E cadê o elemento? Por que você ativa? O candomblé reza horrores, tem várias cantigas para o sangue, para você ativar. Aí nós vamos falar sobre ativação de ervas na próxima semana. Próxima semana a gente fala... Foi preciso falar tudo isso para a gente falar sobre as ativações das ervas. Tudo bem? Então é isso. Gente, parou aí? Tá desligado? Não? Descarregou? Não? Mas enfim, desculpa, sabe que a gente não vai cortar isso, né? A gente tudo é ao vivo. É isso. Então semana que vem a gente volta a falar um pouco mais sobre ervas e a gente vai falar sobre mediunidade. Vamos tentar dar tempo de falar sobre os dois. Foi bom? Foi interessante? Conseguiram compreender? Prontinho, meus amores. Obrigado, que nós possamos ter uma ótima semana repleta de luz. Se eu esqueci de algo, ou se eu errei em alguma coisa, me corrija semana que vem. Muita paz.